Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é produzido pela UNEC TV e retransmitido por duas outras emissoras, Super Canal TV e TV Sistec. Um programa que também pode ser acompanhado através das redes sociais. A ciência que estuda as normas jurídicas e sociais é baseada em princípios de conduta. E para que a justiça seja aplicada, é fundamental uma boa atuação dos agentes que fazem parte desse processo. Advogados, promotores, juízes, entre outros profissionais, compõem um grupo de pessoas que se dedica a garantir os direitos dos cidadãos. O nosso entrevistado de hoje desenvolve um importante papel nesse cenário. Ele nasceu em Inhapim e é filho dos professores José Carlos Alves e Maria Zeli Coelho Alves. Advogado há 22 anos, é especialista em Direito de Estado e Direito Municipal. Atua como professor e coordenador do curso de Direito do Centro Universitário de Caratinga. Ele é casado há 17 anos com a Flaviane e é pai da Beatriz e do José Carlos. Daqui a pouco você vai descobrir quem está no nosso Começo de Conversa de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa, um programa da UNEC TV, retransmitido pelas TVs Sistec e Super Canal TV, que também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Oi, meu nome é Yasnaya, eu tenho 17 anos e moro na cidade de Caratinga. Eu vim aqui para mandar um beijão pro pessoal da UNEC TV e, em especial, um abraço pro professor Eugênio. Tchau, gente! O nosso abraço, os nossos agradecimentos à estudante Yasnaya Gonzaga Rodrigues. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão, o seu recado através do WhatsApp 033 98899 2831. Direitos e deveres devem caminhar juntos para garantir uma sociedade mais justa. E os profissionais que atuam nessa área são fundamentais para esse processo. Hoje vamos mergulhar um pouco mais nesse universo com o professor Thales Rezende Coelho Alves. Doutor Thales, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa. Prazer. Prazer meu. Muito bom de receber mais uma vez aqui. Nós tivemos a oportunidade logo no começo do Começo de Conversa. Inaugurando, né? Quase que a inaugurando. série de programas, né? Foi muito bom. E agora eu tenho a honra de estar aqui, ser convidado novamente, estar aqui. Eu te agradeço muito. Tudo bem? Tudo jóia. Chego voltando aqui hoje já como coordenador do curso de Direito da UNEC. Isso. Bacana. Atua como advogado ainda? 22 anos de 22 militância, anos. Sem parar. E agora professor e coordenador de curso. Eu vou te falar, o meu diretor, ele vai brigar comigo, porque ele tem uma sequência de perguntas aqui, mas eu vou mudar a pergunta, eu quero entrar logo nessa questão do STF. Primeiro eu queria saber sobre o seguinte, o Poder Judiciário no Brasil, ele é coordenado, né, pelo Superior Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Os dois, quer dizer, um se submete ao outro, quais são as competências de cada um? Só para a gente entender primeiro isso. Olha, não é só o seu diretor que vai brigar, que você já está me jogando numa fogueira bem grande. Mas é mais ou menos isso. Na verdade, não seria correto eu falar que há uma superioridade. É claro que o topo da carreira do magistrado é o do ministro do Supremo Tribunal Federal, dos 11 ministros. O STJ tem um número maior. Mas, na verdade, as competências são distintas. Quando a matéria de lei federal, em relação à discordância à lei federal, ao julgado de interpretação do sistema da legislação federal, a competência é do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, dos ministros do STJ. E quando a matéria é constitucional, quer dizer, a última instância da nossa hierarquia legal, a competência de julgamento é do Supremo. Então, na terceira instância, que é considerada nessa fase, se a matéria é federal, o recurso é um chamado recurso especial, vai para o STJ. Se a matéria é constitucional, é o chamado recurso extraordinário e vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas nada impede, isso é uma manobra também utilizada pelos grandes advogados, é que primeiro vai ser arguída a questão federal, a questão da divergência, interpretação da norma federal, da legislação em si, e o processo está no STJ, e mesmo sendo terceira instância, ele pode sair do STJ, chamado recurso especial, que vem depois, o recurso extraordinário, que vem depois do recurso especial, e ele se tenta levá-lo para a apreciação do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Quando você fala assim, você está me colocando na fogueira, porque você sabe que eu quero entrar na questão da prisão. Tenho certeza que ia você vai fazer acontecer na segunda instância. Mas antes disso, eu queria entender, para o telespectador também
entender bem o que é primeira instância, segunda instância e terceira instância. É basicamente assim, vamos falar de forma não necessariamente, não tecnicamente jurídica, até para todo mundo entender mais fácil. Aqui possa entender. É garantido, uma das garantias fundamentais que nós temos é do duplo grau de jurisdição. O que é isso? É que se você se submete a uma ação judicial, né, submete a julgamento de uma questão, ela vai ser analisada primeiro por um juiz, normalmente o juiz da primeira instância, é da cidade que você mora, né? Aqui em Caratinga, por exemplo, em Caratinga, em Apim, em Açu, etc. Então, o processo é julgado, em regra geral, né, se é um processo de competência normal, ele é julgado naquela primeira instância ali. E da decisão do juiz de primeira instância, do juiz togado, né, cabe recurso. E esse recurso, em geral, quando nós estamos falando de justiça estadual, ele vai para a capital, ele vai para o Tribunal de Justiça. Então, aí é o segundo grau de jurisdição, é a segunda instância. Então, ele sai sai de Caratinga, da comarca de origem, vamos dizer, da comarca de origem de uma das cidades do interior de Minas e cai no Tribunal de Justiça. Se você é de Belo Horizonte, sai da comarca da primeira instância de Belo Horizonte e cai no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No nosso caso, ele é a nossa segunda instância. Lá, um colegiado, né, de desembargadores, dependendo em qual Câmara que tiver, se é no Pleno, etc., vai julgar esse processo em segunda instância. E na segunda instância se analisa toda a matéria de direito, né, arguída no primeiro grau. Quer dizer, as provas são reanalisadas, os argumentos jurídicos são reanalisados. É nesse ponto que se trabalha a questão da materialidade, etc. Então, autoria e materialidade são reanalisados na segunda instância. Quando o processo sobe daí, aí a questão já não é mais de trabalhar a questão das provas e tal, vai se discutir apenas o direito naquilo que há o conflito. E antes de eu entrar na minha pergunta, eu queria que você falasse o que é transitar em julgado. Certo. O que é transitar em julgado, porque nós ouvimos isso muito ultimamente nesse julgamento do STF. O que é trânsito em julgado? Simples assim. Trânsito em julgado é quando não tem mais recurso, que a decisão se consolida. Não cabe mais recurso da decisão judicial. Ou porque ela chegou na terceira instância, foi julgado pelo último grau de jurisdição, ou porque a parte perdeu o prazo e por isso não pode mais recorrer. Então, há o trânsito em julgado. Se for um acordo judicial entre as partes celebrado em juízo e se dispensa o prazo para recorrer ou se passa o prazo de recurso, quer dizer, não cabe mais recurso da decisão, não tem mais nenhum recurso judicial que se possa se interpor em relação àquela decisão, aí há o trânsito em julgado. Ao final do trânsito em julgado, o processo chega onde? No STF? Pode chegar. Pode chegar. Como eu falei, pode chegar ao STF, pode chegar no STJ, como ele pode parar no TJ. Se a pessoa não recorrer dali, transita em julgado. Mas vamos partir do pressuposto de uma pessoa que está muito bem assistida, né? A causa dela está sendo, né, muito bem cuidada por um advogado e ela vai tentar chegar à última instância, no caso. Tá, mas o final do processo do trânsito em julgado, uma decisão pode ser reformada. Não pode mais. Não pode mais. Após o trânsito em julgado, a decisão se solidifica. Muito bem. Ela fica permanente, ela não pode ser mais alterada. Então agora vamos entrar na pergunta que está me interessando. Vamos lá. Em 2016, o STF ele mudou o entendimento sobre a prisão em segunda instância. Naquele momento, ele entendeu que o réu podia ser preso depois da sentença da segunda instância. E agora, recentemente, ele mudou esse entendimento, quer dizer, não pode mais. Então tem que esperar o trânsito em julgado. Isso Por que esse revisionismo? Eu quero a sua opinião pessoal. Esse revisionismo, isso é para atender alguns interesses? Por que um juiz tem um entendimento, daí a 2, 3 anos tem um entendimento diferente? Só para a gente entender bem isso. E se você concorda ou não com a prisão, na segunda instância, claro. Né? Olha, isso é um tema muito amplo aqui para... dos 11 ministros, cada um gastou 2 horas, 1h30 para defender cada posição. Né? Se você multiplicar isso aí por 11, você imagina o tamanho da extensão dessa discussão. Então, quero deixar claro que a gente está fazendo uma análise muito superficial aqui. E é só o seu entendimento também. O que acontece é o seguinte, na minha opinião, o grande problema foi em 2016, quando houve essa mudança. O Supremo já entendia, né, que a execução da pena seria após o trânsito em julgado, né, da sentença penal condenatória. No caso, nós estamos falando
aqui, sobretudo, do direito penal. Então, o que acontecia? Isso está no inciso 57 do artigo 5º. E é importante dizer isso porque o artigo 5º é a cláusula pétrea da Constituição. Cláusula pétrea da Constituição, o Constituinte originário, lá em 1988, ele elegeu determinados dispositivos da Constituição, que já é a nossa lei maior, que não poderiam ser reformados. Então, em linhas gerais, as normas constitucionais elas podem sofrer alterações através de emendas constitucionais. A cláusula pétrea não. A cláusula pétrea não. Só por outra constituinte. A cláusula pétrea só por outra constituinte. Então, e exatamente essa situação, a pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, estar no artigo 5º, né, inciso 57, salvo engano, do artigo 5º, isso aí é um motivo de grande polêmica, porque nós temos um anseio social, né, essa insatisfação que nós temos hoje por todo o cenário político, social que a gente vive, em que existe essa peste de que as pessoas que têm dinheiro e tal nunca vão ser condenadas porque podem utilizar o judiciário para isso, etc. Então, esse momento que a gente vem, né, trabalhando desde do mensalão, Lava Jato, etc., causou um envolvimento muito grande da sociedade com as decisões que vêm acontecendo. E isso colaborado com alguns fatos episódicos, eu particularmente acho que os ministros hoje eles estão muito envolvidos com a mídia em si. Eles dão muita entrevista, adiantam muito voto, falam o que vão fazer e às vezes discordam entre si. E a decisão judicial, a sentença judicial, sobretudo, ela não é uma questão consensual. Em geral, em qualquer conflito tem duas partes, uma vai ficar insatisfeita. Então, em geral, ela já causa alguém insatisfeito. E a gente tem que ter isso em mente. Alguns ministros mesmo, que você critica às vezes por ter votado a favor da segunda instância ou contra, né, a favor da prisão a partir do julgamento de segunda instância e outros contra, você já tem certeza que se a gente for discutir várias matérias aqui, você vai discordar daquele que a população às vezes está criticando muito, às vezes ela vai concordar daquele que ela está criticando muito. Até porque são temas polêmicos que eles decidem sobre tudo. Então, o entendimento também pode, de fato, mudar. Exato. Né? O que é prejudicial, na minha opinião, nesse aspecto, foi a mudança de entendimento em 2016. Essa mudança de entendimento de 2016 causou uma sensação de adiantamento do cumprimento da pena. Isso, para mim, é perigoso. Eu diria que isso é perigoso. Deixa eu falar com o senhor. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e nós vamos voltar para o segundo bloco já falando sobre isso. E não vamos perder esse momento não, que ele é muito importante, sobre a questão de 2016 ter alterado praticamente uma cláusula pétrea, né? Pelo menos nesse entendimento. Você não sai daí? Nosso papo está sensacional aqui com o doutor Thales Rezende Coelho Alves. Nós voltamos já, não sai daí. De volta com o começo de conversa, hoje recebendo o advogado e professor, Dr. Thales Rezende Coelho Alves. Ele é coordenador do curso de Direito do Centro Universitário de Caratinga e vamos falar sobre direito e sobre o curso de Direito daqui a pouco. Mas antes disso, voltando na questão do STF, nós estávamos lá em 2016, nós podemos considerar, doutor Thales, que a decisão tomada agora em 2019 pelo STF, ela corrige uma decisão tomada em 2016? Olha, na opinião de 6 dos 11 ministros, ela corrige, né? Inclusive com a reversão de um voto, né, no caso do ministro Gilmar, que ele tinha sido, né, a grande pilar para a mudança do entendimento em 2016. Mas a questão é que, exatamente, aquela mudança de posicionamento em 2016, exatamente no momento em que a gente vive todos esses episódios de corrupção, né, igual eu já falei, desde o mensalão para cá, Lava Jato, etc., fez com que as pessoas virassem ou voltassem seus olhos e suas atenções a esses grandes casos que causam, né, repulsa social, que são esses escândalos que a gente veio acompanhando por aí, de corrupção, de manipulação da máquina pública, etc. Então, mas o que a gente tem que ter em mente, Eugênio, é que a justiça, o papel do juiz não é o papel de justiceiro, ele é o de aplicar a justiça. O papel do advogado também, o papel dos promotores, são todos de movimentar essa máquina judiciária, um tentando provar a inocência, se é o caso. E que é uma máquina complexa, né? A máquina é uma máquina complexa, que passa por vários entendimentos. Há quem diga que se tivesse um poder acima do Supremo, poderia reformar a decisão do Supremo. No nosso sistema, é a última instância. Então, e tem-se a Constituição. O que a gente não pode perder de vista é que a gente não pode querer exatamente que o judiciário exerça o papel do legislativo, né?
E o legislativo, quem elege aqueles representantes que vão que vão modificar essas leis, que vão editar essas leis, somos nós. Então, é uma questão, eu estou colocando a questão da gente fazer uma meia-culpa e voltar naquele discurso histórico, naquela retórica de que a gente não sabe eleger os nossos representantes. É isso que tem que haver. Nós que elegemos nossos deputados. Nas últimas eleições houve um grande movimento nesse sentido, de se preocupar com isso. Eu acho que essa é a grande maturidade, né, do nosso Estado, do nosso país. Então, voltando àquele tema, não é questão de concordar ou não. Juridicamente eu entendo que é um risco você pensar apenas vamos dizer assim, as mídias sociais e o senso comum está voltado assim, apenas assim, tem que prender em segunda instância para prender o político corrupto. O político corrupto tem que ir para a cadeia, tem mecanismos e poderia haver uma mudança no Código de Processo Penal e outras questões que às vezes são pouco discutidas, na minha opinião, né, quando se fala desse tema, é os recursos que não estão no Código de Processo Penal, por exemplo. Não estão no Código de Processo Civil, nesse caso especificamente do crime, no Código de Processo Penal. Mas os próprios tribunais têm como reformar os seus regimentos internos e diminuir o número dos recursos. Tem vezes que a gente vê julgar embargo declaratório, de agravo interno, de outro embargo declaratório, de um agravo de instrumento, de uma decisão recursal, de uma apelação, de uma sentença de primeiro grau que pode anular e voltar. A questão que eu falo é a seguinte, se a gente for pensar só nos políticos, você vai esquecer de um filho de um casal, de uma família, e que está num carro, que tem um traficante, e ele é preso junto com ele, e a sentença vem condenando ele aqui a 7 anos ou mais de prisão, e ele se recorre para o tribunal, e o tribunal pode ou não ter analisado aquilo da forma como deveria, ou foi cerceado um direito da defesa lá atrás, uma prova que a defesa pediu e não foi conferida a ela, porque o juiz indeferiu por qualquer motivo, por erro ou por falta de entendimento da necessidade, que poderia provar a inocência daquela pessoa. Aí, a partir da condenação dela em segunda instância, ela vai recorrer aonde? Para a terceira instância. Aí a família toda se mobiliza, vai se contratar um outro advogado, ou vai se ter mais atenção, mas aí a execução da pena começou. E o seu filho inocente vai estar lá na prisão pagando por um crime. Lá na frente, se fosse prevalecer de forma indiscriminada, que após a condenação em segunda instância, a execução da pena inicia, depois de, sei lá, 5, 10 anos, que quando o Supremo Tribunal Federal, o STJ, considerar que houve um cerceamento de defesa ali e anular aquela decisão, que poderia mudar os rumos daquele julgamento, o cara já foi para a cadeia. A mesma coisa acontece com um empresário, por exemplo. Eu dou muito exemplo disso, um empresário que está lá trabalhando todo dia, acordando cedo, trabalhando sábado e pensando na sua loja no domingo, e tem um erro contábil no seu procedimento, e amanhã ele sofre a fiscalização, ele é acusado de evasão fiscal, de lavagem de dinheiro, de sonegação de imposto, e segue o mesmo caminho. Essa pessoa merece estar presa a partir da segunda instância se tiver tido um problema. A terceira instância vai avaliar se houve interpretação equivocada da norma ou da jurisprudência do Tribunal Federal, de legislação federal, e no caso do recurso extraordinário do Supremo, se houve um cerceamento de defesa, por exemplo. Eles não vão analisar aquela prova, mas vão analisar o cerceamento de defesa. Estou tomando muito tempo. Mas eu acho que o que incomoda mais a sociedade até nessa questão é que não é nem a questão só de poder prender ou não prender na segunda instância, é que entre a segunda instância e a terceira instância, isso pode levar um mês, mas pode levar anos. Quer dizer, então você não sabe exatamente assim, que tipo de recursos ou de procedimentos vão acontecer nesse trânsito em julgado, que o sujeito também vai demorar 20 anos para poder parar na cadeia. Quer dizer, ou prescrever o processo. Ou prescrever o processo. Então, essa é um grande complicador. Agora, mas eu entendo, assim, não sou da área de direito, mas como cidadão, acho que a maioria das pessoas entende isso. Quer dizer, a Constituição tem que ser respeitada mesmo. Se quiser mudar a Constituição, que se faça outra Constituinte e que mude isso. Então, o Supremo, no meu entendimento, acho até que ele corrigiu a rota mesmo. Mas preocupa a gente nessa questão toda, quer dizer, o pobre, aí caiu todo mundo no mesmo balaio, quer dizer, né? Então, é todo mundo solto. Então, o que não tem dinheiro para recursar, certamente vai ter uma decisão mais rápida sobre a prisão dele, e o outro vai ficar aí anos, né, nessa condição de trânsito em julgado. A questão é assim, só para não me estender demais, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não, o chamado efeito manada. Né? Uma pessoa se revolta, coloca lá no WhatsApp, as pessoas vão repetindo e começa o discurso de ódio.
A gente tem que acabar com o chamado discurso de ódio. Com certeza. Vamos refletir mais e odiar menos. Não é? Né? Vamos respeitar a opinião divergente, eventualmente, da minha opinião, e pensar que o direito ele é muito amplo. Há outros casos. E os caminhos, é claro que a sociedade avançada ela tem que buscar caminhos de promover exatamente a tutela jurisdicional, criminal do Estado, no sentido de punir os crimes, etc. Mas a gente tem os mecanismos corretos para isso. O legislativo é o mecanismo correto, talvez os tribunais, né, também não deixar só pelo legislativo, porque os tribunais também têm os seus regimentos internos. É hora de rever a quantidade de recursos que os regimentos internos que permitem recursos para além daqueles previstos no Código de Processo Penal. E, eventualmente, modificar a legislação penal, que nós já temos, por exemplo, a prisão preventiva, que permite, né, ela não tem prazo determinado, pela ordem pública, ordem econômica, desde que haja elementos capazes de verificar lá a autoria, a materialidade do crime, o juiz tem também outros elementos. Precisa aperfeiçoar esses instrumentos. Isso pode ser feito na ordem infraconstitucional, mais rápida, etc. É importante que essa sensação de que a justiça também, a justiça que demora não é justiça. Né? Outra questão importante que você falou é sobre esse discurso do ódio, que a sociedade também tem que entender que você pode ter o judiciário hoje é a bola da vez, né? Está na bola da vez, na crítica de todo mundo. Mas, na verdade, você pode ter um juiz que você pode não concordar, mas você não pode condenar o judiciário. Quer dizer, você pode condenar o do STF por causa do voto de um juiz que, sei lá, que eventualmente mudou de posição. Não pode haver uma generalização institucional. Não é? Você tem advogados que trabalham, né, de forma antiética, criminosa, eles têm que ser extirpados da ordem e não os advogados. A mesma coisa acontece com o Ministério Público. Aqueles que se desviaram, nós tivemos exemplos disso nessas últimas delações aí, naquela questão da Odebrecht, etc. e tal, vão tirá-lo do Ministério Público. A mesma coisa com o Judiciário. Se você tem desvios, mas as instituições têm que ser preservadas porque elas é que fazem a nossa democracia funcionar. Muito bem. Eu queria aproveitar, nós estamos terminando o segundo bloco, de repente a gente consegue falar rapidamente sobre a questão da Convenção de Haia. Porque nós temos cartórios aqui em Caratinga e eles começaram a falar sobre apostilamento. O que é exatamente isso? Olha, esse apostilamento, na verdade, ele é uma verbação em tese, né? Ele é uma palavra que tem uma expressão originada no francês, de apostilar, mas ela é como se fosse uma anotação que dá validade a determinado instrumento, né? Ela acrescenta um título, uma qualidade ou dá validade. Nesse caso de apostilamento, se eu estou entendendo bem a pergunta, é a respeito de uma convenção internacional, no caso, que permite com que vários países que integram ela, através desse apostilamento, quer dizer, você confere a validade daquele documento, ele é aceito nos outros países estrangeiros. Exatamente. E os cartórios, isso foi regulado pelo CNJ, salvo engano, de 2016, que isso começou a valer, e aí a partir disso facilitou, porque documentos que demoravam mais de ano para você poder utilizar no exterior, tinha que passar pelo Itamaraty, chancelar o documento, era um processo. Fazem isso agora pode ser feito pelos cartórios regulados pelo CNJ. Escolar, me parece, alguns diplomas que são aceitos. Para ser aproveitado lá no estrangeiro, nos países signatários desse. Agora, doutor, vamos fazer um rápido intervalo no terceiro bloco, aí eu quero voltar agora com a sua atuação como advogado, curso de Direito, falar da coordenação de cursos, tá bom? Você não sai daí, a conversa está muito interessante com o doutor Thales Rezende, que é coordenador do curso de Direito do NEC. Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, não sai daí. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar um final de entrevista sensacional com o advogado, professor Dr. Thales Rezende. Ele está compartilhando conosco um pouco das suas experiências. Dr. Thales, vamos lá, eu queria falar agora sobre o curso de Direito. Você está coordenando o curso de Direito do Centro Universitário de Caratinga, é isso? Isso. Bacana, já está em qual período, primeiro período do curso? Nós estamos na primeira turma agora. Primeira turma. Nós estamos com a primeira turma e muito empolgados, assim, foi uma realização, né? Eu sou advogado e trabalho no NEC, na FUNEC, desde 1998. Então você imagina o que foi passar esse tempo todo, 21 anos, quase 22 agora, né? Passar esse tempo todo assistindo isso e sonhando com um centro universitário, que tinha possibilidade, né, tamanha de integração de vários cursos, etc., conseguir implantar um curso de Direito, né? Então ela abraçou essa ideia, implantou o curso e eu tive a satisfação de ter sido convidado. Foi interessante, eu estou te ouvindo falar que você está há 21 anos na FUNEC, o seu pai
também passou pela fundação, logo no começo, não foi? Meus pais. Os dois? Na antiga FAFIC. Meu pai, inclusive, chegou a ser diretor. Diretor na FAFIC. Ele é advogado também, né? Então, daí veio José Alves. Zé Carlos Alves. Né? E a sua mãe? Maria Zeli foi interna ainda no colégio. Ah, é? E depois veio a ser professora, né? Foi professora de história durante muitos anos e tal. Bacana. E deixaram a instituição quando a gente já estava grande já. Muito bem. O curso de Direito da UNEC, professor, algum diferencial dele em relação à grade curricular, não? Olha, uma questão muito interessante que nos foi aceito, desde que eu fui convidado a coordenar o curso, é que hoje a maioria dos cursos tem pelo menos uma parcela do curso que pode ser dada à distância, é o chamado semipresencial. Então, você tem a legislação que permite que 20% dos cursos sejam considerados à distância. E o UNEC comprou a minha ideia no sentido de não termos disciplina semipresencial no curso de Direito. O nosso curso de Direito... É totalmente. No contrário dessa via que está sendo adotada, até por questões econômicas, enfrentou esse desafio e aceitou com que nosso curso fosse 100% presencial. Então não há nem 20% de disciplinas semipresenciais, porque eu não posso admitir um estudante estudar direito às obrigações ou qualquer outra área específica do direito à distância. Eu acho que o direito ele precisa do sentimento, ele precisa de viver, porque cada detalhe muda, por exemplo, uma resposta. Um detalhe na pergunta e o aluno à distância não tem essa opção. Ele vai estudar teoricamente, de forma ampla, e eu acho que há uma perda de conteúdo nesse aspecto. Então, um dos grandes diferenciais do nosso curso é esse. Outro já está ter nascido, ser concebido já de acordo com as últimas orientações, né, da grade curricular do MEC. Né? As últimas alterações, que foram feitas em dezembro de 2018, coincidiram já com o início do nosso curso. Se permite que essas adequações sejam feitas até o final de 2020, mas a gente já entrou integrado a essas novas orientações disciplinares do MEC, que dá muita ênfase para a questão da prática, de formar o profissional. O egresso do curso está pronto para o mercado. E essa é uma das grandes preocupações nossas. Outras questões são, a gente valoriza muito a questão da língua portuguesa, a gente tem português em 2 períodos, a própria introdução ao estudo de direito em 2 períodos também, em 2 semestres, né? Então a gente reforça muito a base, porque só, na nossa opinião, né, só aquele estudante que é capaz de formar uma consciência crítica sólida. Não é essa consciência crítica que a gente estava falando lá atrás, da cultura do WhatsApp, dessa cultura rasa, né? Que o cara vai pensar filosoficamente, sociologicamente, antropologicamente, etc., para poder formar o seu arcabouço jurídico para então enfrentar as questões, porque o direito ele está se modernizando a cada dia. As relações jurídicas entre as pessoas, né? Hoje nós estamos aí o meio digital entrando, né? As relações são digitais, né? Não necessariamente contratos escritos, a gente celebra contrato pela internet. Na área da medicina, novos tratamentos, né? A medicina, né? Toda essa questão da biomedicina entrando. Então vão enfrentando questões éticas e novas e o direito vai correndo atrás disso. E o nosso curso está todo bem voltado e antenado em relação ao futuro, né, da carreira jurídica. O senhor falou em mercado aí, eu achei interessante isso. A especialização do advogado, quer dizer, ele vai fazer um curso de direito e vai se especializar em determinada área, né? Isso acontece em que momento? Isso ele começa a escolher, quando começa o curso, ele já vem com isso na cabeça, ou isso vai acontecendo ao longo do curso, ou é o mercado que determina isso? Olha, é uma pergunta interessante, porque é uma mistura disso tudo. Isso. Você tem vários perfis dentro do curso de Direito. Tem aqueles que já ingressam no curso de Direito com foco determinado, eu vou ser isso, eu vou entrar no curso de Direito para ir para a carreira pública, eu quero ser concurseiro, ser bem atento a essa situação e a gente está de olho. Nosso sistema de ensino e avaliativo está sempre de olho na questão dos concursos, da prova da OAB, etc. Tem outros que entram, né, sem essa escolha, tem outros que nem sabiam se queriam direito normalmente, outros que lá, quando vão chegando lá para o 6º, 7º período, já estão trabalhando, fazendo estágios em escritórios, né, em firmas, e ali entendem a sua vocação, e por isso a gente vai ter, né, as disciplinas optativas já no finalzinho do curso, que ele pode exatamente usar nosso próprio curso de Direito para se especializar numa área, né? Não a especialização, a pós-graduação, que isso ele vai fazer depois, mas aí ele já começa a se interessar e se aprofundar nos estudos de uma determinada área.
Então, é um perfil muito variado. Se eu fosse olhar o perfil do estudante de direito hoje, eu ia dizer que é a vontade, que é a garra, que é o comprometimento que ele tem de estudar. Porque não se pode fazer um curso de direito pensando que você vai assistir às aulas, vai comparecer, tem uma frequência mínima, não vai estudar e depois vai ser um bom advogado de direito que você resolveu comprar um kit lá com 3.000, 4.000 petições que não vão te ensinar nada e você vai enfrentar profissionais realmente preparados e não vai dar certo. Então, essa questão da especialização, de forma geral, ela acontece no curso. É muito interessante, muitas vezes você vê lá na frente, né, eu tenho colegas da minha geração que você pensava que não ia ser para determinada área, hoje são juízes, delegados federais, são promotores, etc. Outros são brilhantes advogados, outros nem para a carreira jurídica resolveram seguir. Eu brinco que o curso de Direito você pode até advogar. Né? Ele é tão amplo, tão restrito. Advogar, né? Mas é sempre um bom curso, né? Mesmo que você não vá advogar, a formação é muito ampla, é muito boa. Né? Eu defendo isso muito, e isso aí eu acredito também, voltando, repensando aquela pergunta que você me fez, de uma vantagem. Uma das grandes vantagens do nosso curso de Direito também é que o NEC é um ambiente acadêmico. O aluno de Direito, quando ele está no corredor, ele está de frente para um aluno da engenharia, né? Ele está em psicologia, né? Psicologia, medicina, veterinária, nutrição. Então, são todas áreas novas que o direito vai enfrentar e esse ambiente multidisciplinar, ele agrega muito para o aluno. Então, é um privilégio o aluno poder se valer desse arcabouço, dessa interação, dessa multidisciplinariedade. Inclusive, quando eu estava falando também da questão das novas diretrizes curriculares do MEC, o chamado a prática transversal, quer dizer, todos os alunos têm que, todos os cursos e todas as matérias, suas disciplinas têm que dar o seu conteúdo prático para o aluno. E quando a gente tem lá o TIS, né, as disciplinas, os temas interdisciplinares, em que o aluno vive a experiência de outros cursos, de outras áreas do conhecimento, etc., para fazer os seus trabalhos, isso começa desde o primeiro período do curso. Então isso dá uma bagagem, realmente, a gente entende que é uma bagagem, um diferencial muito grande para esse aluno. O nosso tempo está terminando, doutor. Conversa muito boa, mas eu precisava fazer uma pergunta rapidinho antes de te dar um tempo aí para as suas considerações sobre o exame da OAB. O exame da OAB, você acha que ele realmente mede a qualidade de um curso, de uma faculdade, ou a capacidade do aluno, ou é uma coisa muito subjetiva isso? Olha, isso realmente é uma questão subjetiva, mas eu não acho que é dispensável o exame da OAB. Eu acho que o exame da OAB é necessário. Né? Existe uma polêmica também muito grande, poderia também divagar muito sobre isso aqui, porque algumas pessoas iam falar assim, por que o poder público autoriza um curso e eu vou entrar nesse curso e depois, na hora de exercer minha profissão, eu tenho que passar por um outro crivo que não participou. Então, isso é uma polêmica à parte, mas o exame da OAB, querendo ou não, é um instrumento que ele deveria ser adotado também em outras graduações, porque ele é um instrumento que é um filtro para um egresso que está mais preparado para exercer a profissão. É sempre um processo seletivo, né? De qualquer forma, seleciona alguns. É um processo seletivo. Doutor, só tem um minuto aí para suas considerações finais, para se dirigir para essa câmera aqui e deixar seu recado aí para os internautas e para os nossos telespectadores. Olha, eu vou te agradecer, né, Eugênio, a toda a sua equipe muito carinhosa, que sempre recebe a gente muito bem no começo de conversa. Agradecer a você que está nos assistindo até agora, né? Mas eu queria aproveitar esse tempo exatamente para continuar falando sobre o curso de Direito e convidar você para conhecer o curso de Direito. Hoje a gente tem um projeto muito interessante, você pode ser aluno por um dia, você quer conhecer como é que é o curso de Direito, procure a instituição, agende conosco, venha fazer um dia, né, de curso, um dia de aula, um dia de prática, conhecer o cotidiano dos nossos alunos, porque a gente está muito contente com o curso, está fazendo um curso com muito carinho, quer realmente produzir, permitir com que os nossos egressos, os alunos, os acadêmicos do curso de Direito, sejam vistos tanto na sociedade, no mercado de trabalho, nos campos de estágio, como alunos diferenciais, né? Como alunos que realmente estão recebendo uma grande bagagem, experiências, porque a gente está procurando misturar no nosso corpo docente, nossos professores, pesquisadores, juízes. A gente quer contar com promotores, com delegados e com advogados também renomados para que a gente possa passar toda essa experiência e entregar para o mercado um profissional mais preparado para atuar nesse grande e futuro mercado de trabalho, em um mercado disputado e que
que está se movimentando e mudando a cada dia. E a gente quer enfrentar esse desafio e convida você para estar com a gente nessa luta. Doutor, muito obrigado. Prazer muito grande recebê-lo aqui mais uma vez. Tá, muito obrigado. Estamos aqui à disposição. E você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.